Entrevista com Dávila. A liberdade de expressão está sendo sistematicamente atacada, amordaçada e desrespeitada no Brasil. A degeneração da liberdade de expressão é um grave sintoma de degradação da democracia no país. A combinação nefasta de um governo populista que busca amordaçar a liberdade de expressão e de um poder judiciário que extrapolou o seu papel constitucional e vem censurando matérias jornalísticas, veículos e cidadãos nas redes sociais de maneira arbitrária, retrata algo inusitado na democracia brasileira. Pela primeira vez desde a redemocratização do país em 1985, o brasileiro tem medo de ser punido e preso por causa de suas opiniões, crenças e manifestações, como é garantido pela nossa Constituição. Até mesmo parlamentares que gozam de pleno direito de manifestar as suas crenças e opiniões são vítimas de censura e arbitrariedade da justiça. É possível resgatarmos a liberdade de expressão como garante a Constituição? Ou o Brasil caminha rumo ao recrudescimento da censura e da arbitrariedade que já assemelha a regimes autoritários? Este é o tema da minha conversa com o Jamil Assis, diretor do Instituto Cives, que luta pela defesa da liberdade de expressão e os valores democráticos. Jamil, muito bem-vindo à Entrevista com Dávila. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Jamil, o que aconteceu que a nossa liberdade de expressão está em franca degeneração nos últimos anos? Primeiramente, acho que não é uma resposta tão simples de se dar em pouco tempo, mas um conjunto de fatores ajuda a gente a entender bem esse fenômeno, né? Como bem dito na introdução, a nossa Constituição garante uma liberdade de expressão bastante plena, como grandes regimes democráticos historicamente perceberam ser necessário para a gente ter um país, né, saudável, um país que se desenvolva, né, com a inovação, com o desenvolvimento econômico. A liberdade de expressão é a base disso. Mas de pouco menos de 10 anos para cá, essa jurisprudência que anteriormente no Brasil era muito sólida de defesa da liberdade de expressão, com alguns momentos, é claro, né, de desafios, ela se tornou muito confusa. Então, o nosso judiciário, de maneira geral, mas em alguns casos em particular muito graves, tem relativizado esse direito fundamental da liberdade de expressão e de um jeito que é bastante errático. Então, nós temos uma jurisprudência, por exemplo, na última eleição municipal, que se utilizavam da mesma regra da resolução eleitoral do TSE em vigor, então, em 2024, para justificar a retirada de conteúdo que utilizava IA e fazia paródia contra outros candidatos. E essa mesma regra era usada para justificar a continuidade do conteúdo no ar. E isso não é a primeira vez que acontece. A eleição de 2022, presidencial, bastante contestada entre o Bolsonaro e o Lula no segundo turno, foi extremamente cheia de casos de remoção de conteúdo de maneira arbitrária, de remoção de conteúdo dos dois lados, inclusive, vale frisar, e que surpreende especialistas mundo afora, né? O momento eleitoral é um momento de maior debate público, é um momento de maior abertura a ofensas, a falas absurdas, é quando a gente conhece os candidatos. Então, de uns anos para cá, essa jurisprudência tem sido atacada muito. Só que, como também bem dito, né, a nossa cultura aqui do Brasil, há muitos anos, tem se deteriorado no sentido, e isso é um fenômeno global, de termos menos confiança entre as pessoas. Historicamente, o Brasil é um dos países com menor grau de confiança interpessoal do planeta. A gente teve números que chegavam a menos de 10% das pessoas respondendo positivamente sim, eu confio da maior parte do tempo nas outras pessoas. Isso é terrível em todos os aspectos. Mas quando acoplado a esse assunto da liberdade de expressão não sendo bem compreendido ou sendo flexibilizada na interpretação jurídica, né, judicial, a gente tem um cenário em que as pessoas literalmente têm medo de se expressar, tem medo de ser punida pela sua opinião, tem medo de perder amigos, de perder emprego e, no pior dos casos, a gente tem visto também, parlamentares que têm o dever de se manifestar para defender as opiniões de seus eleitores, deixando de se expressar por medo ou sendo até perseguido por opiniões, né? Então é um conjunto de fatores institucionais, uma confusão, né, jurisdicional, de jurisprudência, digamos, e de novas regras sendo discutidas e tentadas serem emplacadas, né, no nosso legislativo, muito amplas, muito difíceis de se interpretar, com um fenômeno cultural, que pode-se dizer tem a ver com a polarização, tem a ver com a falta de confiança entre as pessoas, que gera esse ambiente, né, generalizado de medo de se expressar, de insegurança jurídica, de incapacidade, né, de pensar em inovações no longo prazo. E isso naturalmente prejudica não só a economia, a nossa vida pessoal, né, os nossos negócios,
mas prejudica muito o nosso cenário político, né, no ambiente de construção do nosso país. Com certeza. Agora, Jamil, essa degeneração só pode ocorrer quando a sociedade não dá o devido valor à liberdade de expressão, né? Alguns acham que é preciso mesmo um pouco de censura, porque as coisas estão extrapolando demais. Outros acham que precisa de alguma forma de controle, porque senão nós temos cada vez mais fake news. Por que na nossa cultura tem um elemento quase de autoridade, às vezes precisa se sobrepor à liberdade de expressão? O Brasil, não é novidade para nós isso, né? A gente teve um debate bastante tutelado, né, ao longo da história, né? E a gente tem mais uma crescente mesmo, primeiro, dessensibilização das pessoas com a flexibilização de regras, que acho que é um fenômeno que vai até além da liberdade de expressão, tem a ver com as regras do jogo, com o Estado de Direito, né? As pessoas têm cada vez menos sentido esse absurdo, né? Visto como absurdo a gente flexibilizar normas para punir o meu adversário, né? Isso é terrível no longo prazo, porque é só questão de tempo dessa flexibilização ser feita pelo meu próprio adversário contra mim, né? Então esse é um elemento que vai além da liberdade de expressão, mas 100% de acordo com o que disse. A cultura brasileira, o brasileiro em geral, tem primeiro uma compreensão muito vaga e muito conflituosa do que é a liberdade de expressão. Então, por vezes, sendo muito flexível com expressões que ele concorda, ou com amigos, ou com expressões do seu campo, digamos assim, extremamente autoritário e intolerante com expressões que ele não concorda, ou que ele acha que são, né, inaceitáveis, ou isso, que prejudicam o ambiente. Isso não é exclusividade de um dos lados do debate público, tá, Felipe? Isso é um fenômeno bastante disseminado no Brasil. É claro que depende de quem está no poder, isso se sobressai mais. E tem uma expressão muito feliz, apesar de descrever um fenômeno infeliz, que o nosso parceiro e amigo Jacob Mishingama, autor dinamarquês do livro Liberdade de Expressão de Sócrates às Mídias Sociais, uma história da liberdade de expressão muito bacana, que nós tivemos o prazer de lançar esse ano, traduzir e lançar. Ele usa a expressão da maldição de John Milton, contando um caso histórico, e que John Milton é um grande autor de uma das grandes defesas da liberdade de expressão na Areopagítica, uma obra filosófica importante, influenciou todos os liberais dali em diante, né, que defenderam restrição à atuação do governo frente à liberdade de expressão. Só que anos seguintes, John Milton atuava como censor do rei da Inglaterra, punia católicos ou dissidentes do regime anglicano com uma maior naturalidade, mesmo tendo escrito uma das obras mais brilhantes da defesa da liberdade de expressão da história da humanidade. E por que esse fenômeno quer dizer o quê, né? Que é muito comum você perguntar para as pessoas o que você acha da liberdade de expressão. Sou extremamente a favor. Ela é basilar para a democracia, muitas pessoas lembram, né? É a primeira das liberdades, é a que permitiu direitos humanos, é a que permitiu as minorias se defenderem, é a que permite até hoje a luta contra injustiças, né? Ou até a oposição de existir numa democracia. Mas, sempre tem um mas, né? As pessoas não chegam na segunda página. Mas, para proteger certos grupos, talvez valha a pena a gente restringir a fala de alguns. Mas, para proteger a sanidade do projeto do período eleitoral, talvez valha a pena a gente diminuir a fala de certas pessoas ou certos tipos de expressão. E tem um outro lado, Felipe, que é bastante complexo e educacional até, né? Que no Brasil não existe uma cultura de debate tão forte quanto a gente vê em outros países democráticos, né, historicamente. Então, que é acostumar as pessoas a escutarem argumentos opostos, a terem eles na sua cabeça, né, e conviverem com isso de maneira natural, com a existência do dissenso. Então a gente vê, por exemplo, a democracia é o único lugar do mundo, o único regime do mundo que permite o dissenso, que permite que as pessoas discordem e vão para casa sem violência. Enquanto a gente vê regimes autoritários, não, obrigam o consenso, obrigam essa uniformidade de pensamento. E talvez falte mesmo na nossa educação, na nossa cultura de ensino mesmo, esse incentivo a esse comportamento do debate, de escutar o outro, de discordar e conviver com isso. Então é um fenômeno cultural mesmo, complexo de se explicar. Aqui estão alguns fatores, né? Mas que mostram, facilitam o que eu falei lá no começo, né? Essa dessensibilização das pessoas quando alguém é silenciado, quando a gente flexibiliza a regra para alguém perder a sua voz ou alguém perder o seu espaço, né? Isso é muito grave para o futuro, né? Agora, voltando à eleição de 2022, que ali começam escorregadas muito graves em relação à liberdade de expressão, principalmente porque alguns ministros do Supremo admitiram que era preciso medidas de exceção naquela época para retirar conteúdos de veículos, censurar previamente documentários do qual sequer eles tinham olhado o documentário, analisado o documentário. Então, assim, isso foi tolerado não só pelo sistema político,
como também pela opinião pública. Todo mundo passou meio batido, falou, aconteceu, mas parecia um pecadilho, não parecia uma coisa grave. Gravíssimo. Você entende isso como um momento de inflexão sobre a questão da liberdade de expressão? Acredito que a censura de 2019, a Revista Oeste, foi um marco importante. Sim. A abertura do inquérito das fake news, que gerou aí uma família de investigações bastante controversas legalmente. Aberto até hoje, né? Vários deles abertos até hoje, incluindo, né, celebridades mundo afora, inclusive. Mas realmente, quando se trata de ministros de Suprema Corte falando que era uma medida excepcionalíssima, essa é a frase, né? E concordando, votando a favor da censura de um documentário, como você bem disse, que, né, ninguém assistiu, ninguém tinha visto, ninguém nem tinha sido lançado, dessensibiliza mesmo. Então, e como a gente falou, foi um período eleitoral que propagandas políticas de deputados e dos dois presidenciáveis no segundo turno a rodo foram tiradas do ar, simplesmente por fazer, por exemplo, né, exercício de futurologia, mais comum do período eleitoral que se tem. Esse candidato, se for eleito, vai dar esse problema. Ele vai tomar essa medida que não é legal, mesmo exagerando as medidas do outro candidato. E isso era tirado do ar. O que isso faz? Com que as pessoas pensem que, poxa, então tem um monte de coisa que eu não posso falar em público. Se o candidato a presidente da República, né, e quem está participando do pleito eleitoral são, né, as grandes autoridades do país, não podem falar isso no período mais importante da sua carreira, digamos assim, que é o pleito eleitoral, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, um cidadão comum, postando nas mídias sociais, que agora tem um alcance absurdo, a gente sabe disso. Cidadãos comuns, que tem uma postagem que chama muita atenção, acabam caindo também nesses inquéritos, ou sendo, né, tendo suas contas visadas, né? A gente tem o caso do professor Marco Sintra, que o nosso colega Fernando Schiller sempre cita, um professor muito elegante, falando sobre o sistema eleitoral, né? Como que funciona, as contas e a contagem de votos, e levantando algumas perguntas de pesquisa, basicamente, contas derrubadas, né? Esse tipo de questionamento não se faz durante o período eleitoral. Puxa vida, isso realmente dessensibiliza a população, mas acho que mais do que isso, gera medo. E é um medo que às vezes a gente não nota, porque a maioria de nós não passa, tirando quem trabalha com isso, não passa o dia inteiro postando em mídias sociais sobre política, né? Agora, quando a gente vai ousar falar sobre esses assuntos, a gente fica com medo mesmo. Temos pesquisas recentes, de 2023, que pelo menos 1/3 da população brasileira, independente da sua visão de mundo de esquerda, de direita ou de centro, 1/3 reportou medo de ser punido por autoridades, por falar coisas contra o governo, contra políticas públicas. Então, não é simplesmente assim, medo de represálias culturais ou de ser excluído do jantar de família. Não, medo de ser punido por autoridades. E isso é muito grave, é mais do que uma dessensibilização, é literalmente medo. E a gente chama isso de autocensura. E isso é um fenômeno que é mais pernicioso, mais perigoso do que a censura em si, porque ela não precisa do censor. Basta eu me autocensurar que uma série de ideias não vão participar do debate público. Não vão ser desenvolvidas, não vão ser debatidas, não vão ser derrubadas, né? Ideias ruins, elas vão ficar fermentando. Isso é um perigo muito grave para a democracia. Aliás, um grande exemplo dessa autocensura foi uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que derrubou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que praticamente impõe a autocensura nas empresas de redes sociais, porque elas vão ter que se antecipar para retirar ou vetar conteúdos para não ser punidos. Isso mostra um pouco esta terceirização da punição do Supremo a essas empresas que praticamente agora vão ser obrigados a censurar, bisbilhotar e retirar conteúdo do ar? Esse monitoramento, a gente tem que lembrar sempre, ele já é bem feito, né? Já existe algoritmos e todo o modo como funciona o alcance, né, das mídias sociais, ele é alguma curadoria já, é um tipo de, né, cuidado de conteúdo. Só que, naturalmente, as empresas têm suas diretrizes e a grande maioria delas é muito a favor de que mais pessoas usem seus serviços. Então, naturalmente, elas não querem derrubar conteúdo do ar à torto e direito. A decisão recente do STF, que recém-publicado o acórdão, inclusive, quase 3.000 páginas, é uma coisa bastante difícil de se ter acesso, inclusive para leigos ou pesquisadores, é um negócio que dá muito trabalho, ela faz com que as plataformas precisem agir proativamente com um rol de conteúdos muito amplo, muito maior do que anteriormente, que lidava basicamente com exposição de intimidade sem consentimento. Agora não, agora é uma série de outros potenciais tipos penais, muitos deles nem classificados ainda como tipo penal, como, por exemplo, discursos perigosos, né, ou discursos que atentem ao Estado Democrático de Direito, que não é um crime hoje, você ter um discurso que fale mal da democracia, por exemplo.
Isso não é um crime e não deve ser um crime numa democracia. E eles colocam essa responsabilidade proativa nas plataformas, né, impondo multas caso não seja avaliado de maneira satisfatória esse gerenciamento de conteúdo. Claro que a decisão em si, do STF, mesmo tendo 3 mil páginas quase, ela não é clara o suficiente ainda de como isso vai ser implementado na prática. Porque eles fizeram a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 de uma lei, que é o Marco Civil da Internet, como você bem trouxe, mantendo ele para crimes contra a honra na internet, que é um ponto até razoavelmente positivo, mas para uma série de outros crimes, como a gente aqui falou, mudando o regime de responsabilidade das plataformas. Nem as próprias plataformas sabem ainda exatamente como isso vai ser implementado. Então, para aumentar o medo, né, e a autocensura que todo mundo já está aplicando, se essas empresas começarem a ser obrigadas a fazer esse tipo de retirada de conteúdo sob pena de multas, espere-se sim isso é uma diminuição do debate público online. E isso já está sendo estudado em outros países. A Inglaterra, para dar um exemplo rápido, Felipe, ela tem um dos regimes, uma nova lei, né, que das mais restritivas contra discurso online. Mais de 20 pessoas por dia foram abordadas pela polícia no último ano, devido a esse Online Safety Act, que basicamente fazia com que discurso potencialmente poderia gerar preocupações ou ofensas a pessoas, a polícia poderia investigar. Mais de 20 pessoas por dia no Reino Unido, Felipe. No país de John Milton. No país de John Milton. Então essa é uma degeneração genérica, até nas grandes potências democráticas que têm uma longa tradição de respeito à liberdade de expressão. Aliás, nós tivemos recentemente o caso da BBC editando a entrevista de Donald Trump e causando a demissão de toda a diretoria da BBC. Também uma outra forma arbitrária, né? Total. De uma agência estatal, né, uma empresa sob domínio, né, sob gestão do governo, né, do Reino Unido. Isso é uma tendência, a gente vê que é engraçado. A Europa, ela é historicamente mais desenvolvida, né, a democracia surge muito, né, do debate que vem dos pensadores europeus, apesar de muitos darem esse louro, digamos, aos Estados Unidos. E ela naturalmente tem instituições muito maduras e até pouco tempo atrás uma cultura política muito madura para lidar bem com casos de restrição, com regras de monitoramento, de o que é aceitável e o que não é. O que acontece? A demografia mudou muito, primeiro de tudo. A educação mudou muito. E esse ensino do que é necessário para uma democracia, essas virtudes cívicas, cidadãs, democráticas, ele se deteriorou tanto que essas instituições mais não estão populadas por pessoas que pensavam como os que desenharam, né? E claro que os fenômenos, né, de tecnologia das redes sociais e plataformas agravam ainda mais esse problema. Então, regras que eram bem pensadas por, né, instituições milenares, antigas mesmo, né, a restrição ao poder do rei na Inglaterra é mais de 1000 anos. E o que a gente vê agora é o que antes era, né, o grande farol da liberdade de expressão no mundo, tanto na Europa quanto também nos Estados Unidos, com sintomas graves de maus exemplos. Para você ter uma ideia, a legislação europeia, que é muito famosa, discutida muito mundialmente agora, o DSA, Digital Services Act, né, a lei de serviços digitais, e também a lei de mercado digitais, né, Digital Markets Act, globalmente inspirou países, mundo afora. Inclusive o Brasil, muito do debate legislativo de regulação de plataformas, traz inspirações de lá, para bem ou para mal, naturalmente, como qualquer outra inspiração que a gente importa, né? A gente não pode fazer isso de maneira acrítica. Só que o que acontece? Quem também importa essas leis? A Rússia, a Turquia, né? Países autoritários que instrumentalizam regras pensadas, né, com boas intenções para justificar, né, a detenção de dissidentes, a dificuldade de oposição, né? Então isso, por exemplo, regras que na China, né, você não pode falar contra ou ter discursos contra a unidade nacional, a estabilidade nacional. O que cabe aí, Felipe? Tudo. Depende do ditador, digamos. Então, enquanto que isso na Europa era usado de maneira muito parcimoniosa, né? Não exatamente essa previsão, né? Mas coisas parecidas. Então, esse que é o perigo da gente não fomentar ao mesmo tempo legislações muito boas que protejam a liberdade de expressão, sejam bem restritas naquilo que tem que ser proibido, mas ao mesmo tempo fomentar uma cultura, né? Uma cultura de o que deve ser tolerado, como, né, eu devo reagir frente a uma opinião que me ofende ou discorda de mim profundamente. É um ataque, digamos, de várias frentes que a gente tem que desenvolver, né? Agora, o Instituto Civis trabalha também com a propagação de valores democráticos. E parece que uma das coisas que nós temos de fazer de maneira urgente é restabelecer a importância da discussão de valores democráticos e liberdade de expressão nas escolas. Porque se nós não resgatarmos
a essência da importância da liberdade de expressão, da tolerância, da civilidade, do respeito na criança, vai ser muito difícil tentar manter isso como uma lei no país quando essas crianças se tornarem adultos, né? Vocês estão fazendo algum tipo de movimento nesse sentido? Sim, Felipe. Então a gente é muito iluminados pela nossa visão, né, e missão de propagar os valores democráticos pelo Brasil. Nós temos uma iniciativa de educação chamada Virtuar, que é uma palavra que não existe em português, né? Só existe o desvirtuar, que é o negativo, curiosamente. Então a gente trabalha justamente na promoção de valores e virtudes na educação para formar cidadãos, né, mais aptos a participar de uma democracia. A gente tem um amigo muito próximo nosso, o professor Humberto Dantas, que sempre brinca que na nossa Constituição nós temos uma promessa não cumprida, que é formar cidadãos e para o mercado de trabalho. Essa parte de formar cidadãos nunca foi definida de maneira explícita, com critérios, assim como todo o resto do currículo do Brasil foi em alguma medida uniformizado e desenvolvido e bem debatido. Há críticas a esse modelo, claro, mas para o mal ou para o bem, a gente detalhou muito bem o que significa formar um bom trabalhador em alguma medida. Agora, o que significa formar um bom cidadão? Então a gente se debruçou sobre isso nos últimos anos e esse nosso trabalho tem sido agora justamente em crianças de idade do ensino fundamental, ensino médio, claro, de acordo com a sua maturidade, né, e o grau de conhecimento que dá para se trabalhar, a gente falar sobre as virtudes cívicas, né? A gente introduziu o que significa as liberdades, né? De onde elas vêm? Por que é importante a gente ter coisas que fiquem com a sociedade civil e não o Estado deva ser o pioneiro, né, o promotor protagonista? Qual que é a importância das virtudes para a minha pessoa, não só para a democracia como um todo, né? Eu como indivíduo, por que essas competências fazem bem? Eu saber lidar com opiniões que eu discordo, eu saber lidar com desconforto, né, dentro de uma situação de ambiente de trabalho ou na vida pública. O que se espera da vida pública dos nossos líderes? Então, essa é uma iniciativa, assim, que a gente tem desenvolvido. São várias muito bacanas, mundo afora, que a gente usa de case, de exemplo, inclusive aqui do Brasil. Muitos parceiros têm trabalhado com essa preocupação de formar bons cidadãos, né? E a gente acredita que a nossa contribuição pode beneficiar muito governos, escolas particulares, inclusive, né, que tem uma abertura maior para mexer com o currículo também. Mas foi pensada uma solução para universalizar mesmo. Então, toda escola do Brasil que tiver acesso, eu convido também a entrar em contato, porque é um material adaptável também, né? Então, a gente trabalha com o professor, com as famílias e com os alunos, para que os bons hábitos, as virtudes, não fiquem restritos à escola. Que os pais saibam que o filho está aprendendo a lidar com desconforto, a se organizar ou a preparar argumentos para um debate. E que eles façam isso em casa também, né? Então, naturalmente, como você bem falou, acho que é crucial a gente trabalhar essas frentes em conjunto. A gente não pode, como tem um amigo nosso que fala, pensar que a gente está enxugando gelo ao combater o debate político em Brasília. Não, a gente está aparando a grama. A gente está mantendo tudo no jogo para quando a nossa cultura puder frutificar, né, melhores instituições ou melhores lideranças, tudo vai estar nos trinques, digamos. Muito bem. Agora, as escolas ou pais que têm interesse nisso, elas devem entrar no site do Instituto Cives, é isso? Isso, cives.org.br. Lá vão ter todos os nossos contatos e o programa Virtuar Educação, né, é justamente onde a gente tem essa solução que está à disposição, de novo, como você bem falou, para indivíduos, para escolas, para famílias, para governos que queiram implementar em seu município ou estados. Então, esperamos uma solução que temos acompanhado com o time de pesquisa, né, para ver os seus resultados, que ela cada vez mais ganha atenção e a gente espera contribuir também, né, com o nosso papel aí de fortalecer os verdadeiros valores democráticos aí para o Brasil. Agora, o livro fantástico de Liberdade de Expressão que você bem mencionou, contando desde a época da Grécia Antiga, mostra algo muito interessante, que a liberdade de expressão era um ingrediente fundamental do debate na polis, né, na praça pública. É ali que aconteceu. Naquela época, então, da Grécia Antiga, a democracia era direta, tudo era debatido e votado. E isso criou a importância da liberdade de expressão como uma ferramenta fundamental da democracia, do governo legitimamente eleito e democrático. Nesse mundo que nós vivemos hoje, de rede social, que virou uma espécie de nova arena, ou polis, ou praça pública, só que é uma praça pública que não tem debate, cada um escreve a sua opinião, publica e deixa lá e gosta. E se eu não gostar, eu cancelo uma pessoa. Então, não existe esse real debate que só acontece no lugar físico, ou na praça ou no parlamento. Então, como criar uma sociedade tolerante? Porque se não houver tolerância, não há liberdade de expressão. Acho que é uma pré-condição. Então, como aumentar esse grau de tolerância se o desconforto com aquilo que nós não concordamos é tão grande que nós
desejamos, assim, pelo menos a política populista é assim, a destruição do outro, não é? O outro não é mais o meu adversário político, é meu inimigo, precisa ser eliminado. Como manter a liberdade de expressão nesse universo tão poluído por um grau tão alto de intolerância? Não é fácil, acho. Primeiro a gente tem que reconhecer e sempre trabalhar em conjunto com aqueles que estão com essa mesma missão. Então a gente se coloca aí à disposição de quem está, né, sempre buscando esse mesmo desafio, contar com o nosso trabalho, trabalhamos juntos sempre com parceiros. Acho que você mencionou, né, a praça pública, o parlamento. Onde a gente aprende normalmente essas coisas é na escola, ou na universidade, inclusive. A gente tem dados recentes, numa pesquisa original nossa, apoiada pela FIRE, organização americana que trabalha a liberdade de expressão nas universidades, o quanto os alunos, principalmente aqueles que se dizem de centro, ou que estão formando ainda a sua opinião, enfim, que não são tão dogmáticos ou tão firmes, né, naquilo que eles acreditam, são aqueles que mais têm medo de se envolver em assuntos delicados em sala de aula. E a universidade é onde a gente treina isso, é onde a gente tem que buscar conhecimento através do embate de ideias. E é um ambiente hoje extremamente sensório, com professores e alunos de todo o espectro político. Então, acho que um dos primeiros campos de batalha para a gente reconquistar essa tolerância, essa capacidade de debatermos, é as escolas e as universidades, né? São as escolas e as universidades. É onde a gente tem que dar espaço para os jovens treinarem essas habilidades, a gente tem que exigir que, como alguns professores americanos que tivemos recentemente contaram, né? Se surpreendiam muito de ver o seu filho de 12, 13, 14 anos, no ensino médio ali, né? Chegava em casa e falava, pô, hoje eu tenho clube de debate. Pô, e qual vai ser o assunto? Sei lá, primeira emenda dos Estados Unidos, que é justamente a emenda que defende a liberdade de expressão. Aí você vai debater pró ou contra? Eu não sei, na hora eles sorteiam. Então pense a preparação necessária para uma pessoa, para um jovem, ter tanto os argumentos pró quanto os argumentos contra, um assunto tão difícil e complicado. O que isso exige da gente, né? Isso exige, né, uma série de habilidades que quando eu encontro na vida real alguém que por um acaso vai discordar da minha opinião, eu vou pensar, poxa, então quais são os motivos dele? Por que ele está falando isso? Se eu não tenho tempo para fazer isso, eu vou dizer, bom, ele deve ter motivos, então eu vou tolerar esse cara, eu vou conversar com ele mais. Então acho que esse é um campo de batalha importante, né? A gente trabalhar esse lugar. Outro aspecto que a gente defende muito no Instituto Cives, né, é o conceito de subsidiariedade, que é essa ideia de quanto mais a gente puder delegar decisões, poder, influência para os níveis locais, os níveis mais próximos de onde a gente vive, melhor, porque mais a gente vai poder participar das nossas decisões. Então, na prática, a rigor, a gente deveria ter muito mais influência numa eleição municipal e nas legislações e naquilo que afeta a minha rua, o meu bairro, do que eu vou ter, provavelmente, numa legislação federal, numa regulação internacional. Então, quanto mais as pessoas puderem ter oportunidades e a gente tiver essa possibilidade, no nosso pacto federativo sendo reformado, ou no que for possível no pacto federativo atual, né, a gente fazer no nível local, de maneira presencial, se envolver com as outras pessoas no cara a cara, melhor. E isso a gente acha que é toda uma outra agenda, né, que a gente pode debater bastante ainda e defender, que é essa agenda da subsidiariedade, da devolução de poder para cada vez mais no nível local a gente poder praticar melhor. Porque aí fica mais fácil, né, a gente se envolver pessoalmente com as pessoas, quando, como você bem falou, no debate online, às vezes eu estou discordando ou cancelando alguém que sabe-se lá o CEP dessa pessoa, né? Aliás, você está fazendo essa descrição importante da questão local, e eu me lembro do grande filósofo irlandês, britânico, depois, o Edmund Burke, que discute exatamente isso, né? Que é a primeira célula é o governo local, é a família, são os clubes, associações, igreja. É ali que se forma esse senso de cidadania, pertencimento e liberdade de expressão. É as escolas, Felipe. E as escolas. Então, a ideia é começar essa reforma com a ideia de Edmund Burke voltar para o menor núcleo possível. Os pequenos pelotões. Os pequenos pelotões, como ele dizia, exatamente. Olha, pode ser, e ao mesmo tempo, né, como a gente disse, aparando a grama do debate público nacional, né? Porque ainda assim, no Brasil, muito é concentrado em Brasília, muito é concentrado na escala, né, federal. Então, quanto mais a gente puder se envolver no nível local, entendendo a realidade de cada um, melhor. Porque ali eu estou sendo afetado, meu vizinho está sendo afetado, então a gente tem interesses em comum para debater, né? Só que, naturalmente, instituições como o Cives e vários dos nossos outros parceiros, né, muito do seu trabalho também no debate público, né, Felipe, tem sido trazer luz a isso para as pessoas, né? Tanto aos debates federais, aquilo que a gente precisa de apoio, sim, popular e de nossos congressistas para manter em dia, para evitar regulações complicadas e abusivas, e muitas vezes genéricas demais, que permitem esse tipo de arbitrariedade,
mas também defender boas regulações, boas regras, boas normas, né, que atualizem o nosso regime jurídico, mas sempre com esse olhar institucional e cultural. Então vamos reforçar o ambiente escolar, o debate público, vamos participar no que for possível da nossa região, onde a gente vive, na nossa empresa, na nossa escola, nosso bairro, enfim. Onde a gente tem voz, a gente deveria estar usando essa voz. Porque, voltando para o tema das virtudes, é assim que a gente se desenvolve, é praticando esse tipo de habilidade, é se envolvendo com isso na prática. Então, eu acho que são agendas não excludentes, né? Vamos para o nível local, vamos falar do Burke, né, da subsidiariedade, mas também vamos falar das grandes regulações, do nível federal, daquilo que está sendo debatido de cima para baixo, digamos, né? Agora, falando em nível federal, estamos com algumas legislações preocupantes, projetos de lei, graças a Deus ainda não entraram em votação, mas já estão sendo debatidos no Congresso, que tem tudo a ver com aumento de censura. Sim. Vocês estão atuando nessa frente no Congresso Nacional? Sim, diretamente. Então, desde alguns anos atrás, essa agenda da liberdade de expressão se tornou prioritária no Instituto. Então, desde então, a gente tem emitido notas técnicas, opiniões legislativas, participado de audiência pública para justamente apoiar os nossos legisladores em formular melhores políticas nesses assuntos. A gente sabe o quantos temas os nossos políticos acabam tendo que lidar no dia a dia, com profundidade, complexos. Então, quanto mais a sociedade puder ajudar, melhor. Essa é também uma visão de associativismo, né, das pessoas. Aquilo que é de nosso interesse, a gente tem que se aprofundar para poder levar para os nossos congressistas, enfim. De maneira concreta, a gente teve alguns debates muito importantes ao longo desse ano, desde uma reforma eleitoral, que foi debatida no início do ano e parou, simplesmente não avançou, mas que previa coisas muito preocupantes, que a gente conseguiu, de alguma maneira, contribuir com a retirada, como, por exemplo, a proibição de influenciadores ou aqueles que ganham recurso, né, através da internet, opinarem sobre política em ano eleitoral. Pensa no absurdo dessa censura. O que seria uma opinião política no ano eleitoral? Tudo. Todo assunto entra numa política nacional. Então, a gente conseguiu tirar essa provisão, mas a própria reforma eleitoral acabou não andando. A gente teve discussões muito relevantes em anos anteriores, como o PL das fake news, famoso 2630 de 2020, que, apesar de não ter sido reprovado, né, ele foi arquivado, ele não foi votado, mas várias legislações inspiradas em algumas provisões que estavam lá continuam aparecendo no debate público hoje. O debate que gerou muita atenção social, por exemplo, do PL do ECA Digital, da proteção das crianças e adolescentes na internet, previa coisas bastante complicadas também de controle do debate, que a gente pôde contribuir de alguma maneira, né, em amenizar quem poderia denunciar conteúdo para ser derrubado, e as plataformas aí seriam obrigadas a retirar esse conteúdo. Então, tem que ser responsável pela criança, tem que estar ligado a ela de alguma maneira, não pode ser qualquer pessoa denunciando qualquer coisa. Isso foi uma grande vitória, né, desse nosso debate, apesar de ter muitos pontos ainda que precisam ser melhorados na implementação, né, desse ECA digital. E agora a gente está com alguns grandes debates na mesa, a gente destaca 3 deles. O primeiro é o PL 215, que está na mesa agora para debate semana que vem, que tem a ver com agravar os crimes contra a honra quando cometidos no espaço digital. Ou seja, um país que estamos muito acostumados a ver ataques pessoais, a ver xingamentos, a ver críticas duras até, que podem ser vistas como ataques contra a honra, querem agravar esse tipo de crime, o que dificulta muito, que quem normalmente tem acesso a esse tipo de processo? Quem tem poder, quem tem dinheiro, não é a pessoa que deveria estar sendo protegida por isso, né? O segundo PL muito importante que está sendo debatido é a regulação de IA no Brasil, de inteligência artificial. Então, uma série de provisões que não só para a liberdade de expressão, né, mas também para a liberdade econômica e para a inovação, vai voltar na pauta logo. Então, está sendo debatido um novo relatório. O Cives publicou notas técnicas no passado, esse ano ainda, sobre esse PL, que agora vai ser reformulado e a gente espera poder encontrar uma nova versão melhorada dessa regulação, mas ainda assim temos muito a trabalhar. E o terceiro é o PL de regulação dos mercados digitais do Brasil, que é uma regulação inspirada também na legislação europeia, no Digital Markets Act da Europa, e que traz uma série de responsabilidades para o CAD, né, um órgão de cuidado de antitrust, de monopólios, enfim, de cuidado do nosso espaço econômico, da competição no Brasil, dá ele uma série de responsabilidades a priori, então não respondendo a casos, né, mas a priori e com classificações muito abrangentes. O que significa uma empresa que vai estar sob a tutela do CAD nesse sentido de mexer no seu algoritmo, mexer nas suas políticas de moderação de conteúdo. Esse é um debate bastante complexo, porque é uma legislação muito ampla e abrangente, com pontos importantíssimos para falarmos sobre, né, como o espaço online, remuneração de e-commerce, etc.
mas ao mesmo tempo afeta a liberdade de expressão de maneiras que não estão ainda tão bem mapeadas. Então esses são 3 exemplos, né, da grama que a gente tem que aparar, por vezes se torna mato bastante alto, mas que a gente faz questão de estar bastante perto, né? E como vocês estão atuando no parlamento com bastante tempo e com natotécnicas, isso está mudando a cabeça e a percepção dos parlamentares em relação a esses temas? Ou esta forma... Porque toda vez que tem um projeto muito genérico, é assim, nós não sabemos o que fazer, então vamos fazer uma coisa bem genérica, que é amplo o suficiente para encaixar o que cada um acha. Aliás, leis desse tipo, primeiro, não deviam existir. Se existir, elas têm que ser muito específicas para não dar espaço para arbitrariedade. Perfeito. Como é que está esse debate com o teu corpo a corpo com os parlamentares? A gente escutou recentemente de parlamentares próximos que fizeram perguntas bem capciosas para eles de, poxa, quantos por cento dos seus colegas você acha que realmente estão preocupados com o futuro do Brasil, de construir uma nação? E essas pessoas são deputados bastante bem formados e de nova geração, inclusive. Olha, se chegar a 15% é muito. Então isso nos preocupa muito, estando lá há alguns anos acompanhando, que realmente parece um jogo muito voltado aos interesses, né? Imediatos, como você bem falou. Então temos que aprovar um PL para responder a uma demanda do público e para os meus eleitores saberem que a gente está atuando em temas que são de interesse importante, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê uma permeabilidade, né, dos gabinetes, dos seus assessores, dos deputados, a boas informações. Né? Eles estão abertos, como eu falei antes, a uma série de assuntos que eles têm que tratar no dia a dia, e que quando alguém bem intencionado, que gera um relacionamento, constrói esse relacionamento, né, esse pessoal com cada um deles, e entrega soluções justificadas, não arbitrárias, existe uma boa abertura, assim, de grande parte dos gabinetes. É claro que não escapa ao nosso ambiente político em Brasília a dinâmica da polarização afetiva que a gente fala, que é o fato de eu simplesmente negar a outra pessoa porque eu discordo da opinião dela. Então eu nem engajo. Se eu sei que ele é de um lado ou do outro, eu nem vou abrir a porta para essa pessoa. Isso não escapa. Há, sim, casos de pessoas que simplesmente não escutam, né? Mas a gente acredita muito, né, de que essa resposta a demandas da sociedade é uma abertura que a gente tem que usar. E instituições como o CIVES, a gente encoraja todos que têm, né, grupos de interesse ou instituições que defendam valores e princípios que são caros a vocês, que se engajem de maneira direta, pessoal, com as equipes dos deputados e senadores, que levem estudos, que sugiram mudanças, não simplesmente critiquem o que está sendo feito, mas tragam o que vocês substituiriam no lugar, né? Por vezes como você bem falou, Felipe, é melhor não ter nada. Mas por vezes você consegue pôr uma provisão que se assemelha a isso, né? Ou que dificulta futuras regulações complicadas, ou que melhora a definição de termos que estão muito vagos, né? Então, todo esse trabalho é bem-vindo, é um cenário bastante desafiador, acredito eu, mas eu não diria que não está tendo efeito, né, o trabalho que a sociedade civil tem feito em Brasília. Então, acho que tem uma boa abertura que a gente tem que usar. O sistema ainda é democrático. A gente acredita que existe sim uma exceção informal acontecendo, como você trouxe anteriormente, em casos judiciais relacionados à liberdade de expressão de certos grupos políticos. Existe uma maior abertura a se flexibilizar as regras quando aplicadas a certos grupos políticos que estão sendo avaliados como ofensivos à democracia, digamos assim, que a nosso ver é um problema grave. Você flexibilizar regras para atacar quem está atacando as regras é só um jogo de retórica, né? No fim das contas, qualquer um vai poder fazer isso quando assumir o poder. Então, apesar disso, a gente acredita ainda assim que haja um espaço democrático em Brasília para boas ideias, para boas propostas, claro, quando bem articuladas, quando vem de relacionamentos duradouros, né? Então não se pode pensar que o Brasil é um dispenser, né, de soluções políticas ou econômicas. A gente tem que construir relações com as pessoas que estão lá para fazer que elas tomem a melhor decisão possível. Não é fácil, mas tem que ser continuado. Agora, um outro pilar fundamental é o papel da imprensa. A imprensa livre é um elemento fundamental de uma democracia e, evidentemente, a liberdade de expressão não existiria, né, num caso, se nós não tivéssemos uma imprensa livre. Eu falo uma coisa atrás da outra. A imprensa livre é o lugar onde a liberdade de expressão é mais manifestada. E, principalmente, uma visão crítica. Esse é o papel da imprensa, né? E isso vem sendo cada vez mais atacado, não só no Brasil, como no mundo. Recentemente eu vi o presidente Donald Trump querendo processar o Wall Street Journal. Quando algum repórter faz alguma pergunta na Casa Branca, ele esculacha o repórter dizendo que aquela pergunta é indevida. Então, é tudo uma forma de arbitrariedade, ou seja, impor a sua visão.
Como você vê essa questão do respeito à liberdade de imprensa como um fórum fundamental para a opinião crítica e que essa opinião crítica deveria ser feita de maneira construtiva para melhorar e aprimorar o sistema e as instituições? Com certeza. O que muito nos motiva, né, com o trabalho de liberdade de expressão é trabalhar o público de jornalismo mesmo. Então, desde editores até os jornalistas, toda a equipe, né, voltada à produção de notícias, né, e a certa medida, assim, a qualificar o debate público, né, e é parte do que a gente se propõe enquanto Instituto é contribuir com todos os veículos que a gente puder com esse tipo de qualificação, é necessário para a gente ter uma democracia, como você falou, bem pujante. Então, a liberdade de imprensa, ela vem junto com a liberdade de expressão, com a liberdade de associação, com a liberdade religiosa, como bases para a gente poder ter oposição dentro de um regime democrático, que na essência é isso, a gente poder trocar sem violência, né, quem está no poder. Nos preocupa, por vezes, essa dessensibilização que a gente vê na sociedade em geral, pessoas descrentes, né, da democracia ou até relativizando, né, quando uma liberdade é retirada ou uma arbitrariedade, né, é cometida. Quando isso vem da classe jornalística, nos preocupa muito. Então, uma certa relativização também dos direitos ou da aplicação de regras. Coberturas extremamente parciais são preocupantes também. Então, a gente entende a necessidade de posicionamentos editoriais. Isso para a gente é fantástico. Quanto mais transparentes, melhores, né? As linhas editoriais de cada jornal, combatendo, né, no debate público de maneira pacífica e defendendo seus artigos e suas opiniões, isso deve acontecer. Agora, a gente defender quem está no poder normalmente não é um bom sintoma. Claro que a gente não está dizendo que todos os veículos jornalísticos devem ser oposição ao atual governo. Não. Mas todos os veículos jornalísticos devem ser críticos ao que está acontecendo. Devem apontar onde estão as falhas, né? Mais até, talvez, do que elogiar as boas práticas, porque isso já vai ser feito pelos governantes. Eles têm recursos para isso. Eles têm agência de comunicação para isso. Então, a imprensa tem muito mais esse papel de apontar os pontos de melhoria, gerar oportunidades de pessoas participarem e qualificarem políticas que estão talvez pouco maduras ou mal feitas, do que talvez ficar defendendo políticas públicas que foram bem feitas. Pode sim se noticiar boas coisas, necessariamente. Precisamos de bons ares, né? Quando a gente abre um jornal ou abre o nosso feed de notícias, precisamos de bons exemplos, de boas notícias. Só que o core do trabalho jornalístico é o investigativo, né? É aquele que vai atrás do caso, fato, que desafia o que a gente está imaginando que é o que está acontecendo no dia a dia. E isso precisa, sim, ser motivado. E a gente sabe que as mídias sociais geraram uma série de desafios ao modelo de negócio do jornalismo. Isso é toda uma discussão complexa, mas que a gente acredita que a liberdade de expressão nunca pode ser deixada de fora disso. Então, pequenos veículos locais, independentes, aquele jornalista que é o blogueiro, digamos, ou que está sozinho ali cobrindo notícias na fronte, tudo isso tem valor, sim. Claro que não é o mesmo custo eu fazer isso do que eu manter uma redação inteira no lugar, que eu posso mandar para o mundo inteiro, que eu posso investigar com profundidade, que eu posso ter gente locada em Brasília, em todos os lugares do Brasil. São custos distintos, mas são expressões tão importantes quanto, né? O jornalismo independente, o jornalismo crítico, o jornalismo investigativo. Então, nós temos feito algumas ações justamente de dar ferramentas aos jornalistas, né, que tiverem interesse e acessarem esse nosso conteúdo, nosso trabalho, a esses livros, por exemplo, a capacitações sobre ferramentas de como combater, por exemplo, discurso de ódio ou discurso de desinformação, tidos como, né, com o próprio discurso. É chamado counter speech. Então, ao invés de usar censura ou cancelamento, vamos usar o próprio discurso para combater aquilo que não é bom. Então, esse tipo de prática, né, que a gente tem que fomentar no nosso jornalismo é crucial mesmo e bom que a gente traga esse holofote mesmo para uma indústria que precisa sim se renovar, precisa sim estar ligada aí aos novos momentos, mas precisa também ser apoiada pela sociedade nessa transição, né? Agora, tem algum país que ainda continua sendo exemplo nisso? Porque eu vejo esse ataque à liberdade de expressão na imprensa, principalmente, em quase todos os países hoje. Eu converso com jornalistas do mundo inteiro e todo mundo sente esse peso hoje da censura e do limite da liberdade de expressão. O que aconteceu? Existe algum país referência hoje ou é uma degeneração meio global nessa questão da liberdade de imprensa? Uma pergunta difícil, porque é muito tentador para quem está no poder, e é um conceito até que está bem debatido agora lá fora, que é o chamado jawboning, que é quando o governo, ou o detentor do poder, usa de poder e influência informal para retirada de conteúdos, ou para censura, ou para diminuição de alcance de certas opiniões, né?
Então isso é feito de maneira informal, como a gente viu em certas denúncias, Twitter Files e coisas semelhantes mundo afora. É um pouco do que o Trump tem feito, né, com os veículos de comunicação que têm sido bastante críticos a ele. Isso é muito complicado mesmo. Então você pensa de novo, né, os faróis da democracia, os exemplos históricos que a gente tinha de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, estão passando por momentos muito graves disso. Só que tem bons exemplos, sim. A gente pode olhar para dentro desses mesmos países, né, para veículos e instituições que estão se inovando na defesa da liberdade de expressão. A gente sempre gosta de defender os nossos parceiros e dar luz a eles. O professor Jacob Mishingama e o Future of Free Speech, seu centro de pesquisa em Nashville, lá nos Estados Unidos, ele tem feito uma série de trabalhos junto a jornalistas mundo afora para se informarem sobre o que é a primeira emenda americana, quais são as proteções que elas trazem e quais são os argumentos que a mantêm de pé e como que eu posso levar isso para o debate público do meu país. Ferramentas como essa que eu mencionei do counter speech, ou como usar o discurso para combater o discurso ruim, né? São bons exemplos mundo afora. E a gente tem também as ferramentas digitais que tem que trabalhar a favor disso. O Taiwan é um país que deveria ser um case maior aqui para o Ocidente. Então é um país que é constantemente assediado pela China, o maior país autoritário do nosso planeta hoje, o mais poderoso de todos de longe, que tem ferramentas tecnológicas extremamente avançadas, né, competindo com qualquer país do mundo nisso, e que fica constantemente assediando uma ilha que chegou a ser parte do seu território e que hoje goza de princípios democráticos, de um regime relativamente independente. Taiwan tem inovado muito em como usar ferramentas digitais, tanto para ter participação cidadã melhor, qualificada, então como que a gente corta através do debate polarizado e descobre o consenso no debate online. Há também ferramentas inovadoras de financiar jornalismo independente. Aquele que eu mencionei, né, o blogueiro, aquela pessoa que está na ponta, filmando um protesto ou documentando, né, um caso político na ponta. Então a gente tem talvez que olhar para exemplos um pouco fora dessa nossa bolha, né? E Taiwan, quem sabe, pode ser uma inspiração legal. Uma coisa talvez que seja preocupante, voltando à escola e ao jornalismo, é a formação desses jornalistas, porque hoje em dia, infelizmente, tem muito viés ideológico, né? Vocês estão fazendo algum trabalho aqui nas faculdades de comunicação no Brasil, de jornalismo, especificamente para tentar transformar pelo menos uma mão de obra mais tolerante, porque é um bom começo para respeitar a independência da imprensa e a liberdade de expressão? Acho que, de maneira geral, o debate sobre pluralidade na universidade é um assunto que a gente tem se envolvido, não especificamente somente no curso de jornalismo, né? Então, a gente fez uma pesquisa recentemente lançada, que eu já mencionei, sobre esse ambiente de expressão na universidade, né? Sobre a autocensura dos alunos, e que a gente também documentou professores que sofreram abusos de cancelamento ou perseguição, até perda de emprego, né? Ou de oportunidade de financiamento por opiniões controversas. E a grande maioria deles no ambiente progressista. Então, a gente teve a grande maioria de professores no caso, né? Então a gente sabe, é dado muito já repetido, né? Pesquisas constantes mostram como a academia é realmente majoritariamente progressista ou de esquerda, né? Só que isso não deveria ser um problema se a gente, né, tivesse uma maior abertura ao dissenso dentro desses próprios grupos. Sim. Só que a gente vê que há uma intolerância generalizada dentro do ambiente universitário. Como eu falei antes, os alunos que são os considerados de centro, se consideram de centro, são os que mais têm medo de se expressar dentro da universidade. Então, acredito que é pauta, sim, e a gente acredita que é muito crucial fomentar esse ambiente universitário mais plural, mais aberto, sim, a ideias dissidentes ou a ideias diferentes. A gente tem iniciativas que vão nessa direção, que tem muito a ver, né, com dar luz ao quanto os alunos têm medo, ao quanto os cursos diferentes, economia, engenharia, medicina, saúde, exatas, humanas, across the board, digamos, né, Luiz? Todos os cursos, a gente tem pessoas com medo de se expressar sobre temas polêmicos em sala de aula. E isso é independente de quem domina, digamos, do ponto de vista ideológico, esses cursos. Então, eu acredito que é uma agenda importante a gente se juntar, quem está dentro da universidade hoje, que tem mais legitimidade, né, que são os próprios professores e alunos que têm participado, né, desse movimento aí de gerar mais pluralismo e debate dentro da universidade, se juntar, gerar força entre si, gerar uma comunidade que defenda dentro da própria universidade essa abertura ao debate e a partir desse lugar que tem mais legitimidade, né, para não ser visto como uma reforma de fora para dentro, né, como que a sociedade querendo tirar das universidades aquilo que elas têm. Não, ainda tem muita coisa boa que a gente pode contribuir, mas é importante que venha delas mesmo, dos professores que se juntem, esses que já têm sofrido perseguições ou esses que já estão fazendo coisas boas, né, que eles se juntem entre si e contem com o apoio de instituições como o CIVES e outras para facilitar esse tipo de formação, de debate.
A gente defende muito, eu acho que é uma prática simples, talvez, que a gente possa debater cada vez mais e implementar no Brasil afora. Clube de debate. Não é uma coisa fora da casinha, desafia demais os nossos jovens e a gente pode se surpreender com o efeito que isso vai ter na nossa cultura, né? Agora, na educação, principalmente anglo-saxônica, na universidade, sempre começava com o que a gente chamava da educação liberal arts, né? E o liberal arts tem uma coisa fundamental. É muito centrado no início nas humanas. Então você tem não só clube de debate, como você falou, mas filosofia, história, geografia, literatura, história da arte. E esse conjunto de matérias dá o que eu chamo do mínimo denominador comum dos valores da civilização democrática, do mundo livre. E eu vejo, ultimamente, esta educação liberal em decadência. Em decadência porque não se dá mais a importância que se dava às humanas. Parece que as humanas foram abandonadas e no mundo de hoje o que interessa é se você aprende matemática, engenharia, ciência, tecnologia, etc. É possível resgatar a importância fundamental das humanas para a formação de cidadãos? E a gente acredita, a parte do nosso trabalho no Virtuária passa por isso. Todo o nosso currículo, ele parte, né, da base de uma formação primeiro do que é o ser humano, né, de autoconhecimento, de quais são as virtudes que, né, moderam ali a própria pessoa, né, no seu relacionamento consigo mesmo, passando daí para a relação do indivíduo com o seu entorno, para finalizar com o convívio com a sociedade como um todo. Então, acho que é necessário, sim, esse resgate dessa concepção, né, filosófica do que é o ser humano, enfim, desses debates. Acho que a abertura, Felipe, e isso é uma coisa que muitas organizações ou pessoas que têm uma inclinação de trabalhar com esses assuntos às vezes não têm notícia, né? A abertura no currículo brasileiro, que é bastante rígido, sim, e bastante, ele dita já o que deve ser ensinado em cada etapa dos anos, mas ele dá sim abertura para iniciativas extracurriculares ou projetos até nas disciplinas de história, de sociologia, de filosofia, para a gente trazer esses conteúdos para os nossos jovens. O que falta talvez é a oferta disso. Só que felizmente a gente pode reportar que existe sim um grande movimento, ao nosso ver, um maior interesse sim de pessoas e organizações e até editoras, né, de trazerem soluções nesse sentido, né, de uma formação mais humana para os nossos jovens através de todo o seu ensino, né? Então não é uma disciplina que vai fazer diferença, como você trouxe o Liberal Arts, ele era mais uma formação contínua, transversal ao longo dos anos, né? O grande risco é se tornar algo que fique muito solto e abrangente. Quando é transversal, a gente tem esse medo de não ser algo que vai ser cobrado, não é algo que vai ser dito, né? Mas com bons materiais, né, com instituições como a nossa, que se interessam por esse assunto, oferecendo soluções para os gestores, né, das escolas, os gestores públicos, acho que a gente consegue mitigar boa parte do porquê isso não está sendo ensinado. Existe um apetite, Felipe, a gente tem percebido cada vez maior das pessoas, das famílias, né, dos governos, inclusive, né, da gente formar cidadãos com esse conjunto de valores que você trouxe aí do mundo livre, digamos. Então, que a gente facilite isso, que a gente crie materiais, que quem estudou isso possa estar disposto a ir para uma escola, dar uma aula, que a gente consiga consolidar isso em programas curriculares que possam ser replicados Brasil afora, enfim. Acho que existe abertura, a gente vê cada vez mais interesse, falta a gente talvez, né, se envolver na prática com isso. Jamil, parabéns pelo seu trabalho, que eu acho fantástico. Nós precisamos resgatar esses valores democráticos, a liberdade de expressão, porque eu sempre digo que não há democracia sem civilidade, tolerância e respeito. E essas coisas são fundamentais para que tenhamos uma sociedade mais livre e onde a liberdade de expressão seja vista como um ativo e não como um problema para o país. Maravilha. Muito obrigado, Felipe. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.